é como se ele fosse o patrono de palmeirenses e corintianos. Santo Agostinho, de longe um dos maiores filósofos da história da filosofia ocidental. Alguém que está ali no período patrístico, como a gente fala em filosofia, que é o período em que a filosofia ela está entre Grécia e Roma. Roma é o grande império da época já, apesar de que já está enfrentando as primeiras invasões bárbaras. Agostinho é o homem do norte da África, é portanto um africano, grande filósofo africano, como é chamado. Agostinho é um representante da patrística latina, ou seja, um representante daquele movimento que teve autores como Clemente, Orígenes, isso na patrística grega, que escrevia em grego, Tertuliano e Agostinho na patrística latina, que escrevia em latim. Patrística é aquele período filosófico do comecinho da era cristã até mais ou menos o século VII, em que a filosofia cristã estabelece as suas bases. Patrística vem de pais da igreja, é um sinônimo, filósofos da patrística e pais da igreja. Agostinho é o maior de todos, sem dúvida. Agostinho recebe a tradição platônica, recebe a tradição neoplatônica e ele, de alguma forma, batiza isso daí. Outra característica da filosofia agostiniana é que Agostinho era um polemista. Por isso que quando você lê Agostinho, é sempre importante você saber com quem ele está brigando. Existem autores que, para você compreender, você precisa saber com quem ele está falando. Ainda mais de que na época, além de sermões, você tem muitos sermões de Agostinho, ele era padre e bispo, você tem também muitos textos que são cartas, como era comum. Trocava cartas que, na verdade, são tratados de filosofia, mas oficialmente eram cartas. O Agostinho era um homem que gostava de briga, né? Gostava de mandar. Uma das famosas lendas, meio verdade, meio lenda, é de que o Agostinho, num determinado momento, ora a Deus, pedindo a Deus, ó Deus, Pai, dê-me a castidade, e que depois ele faz uma paradinha e diz, mas não hoje. Ou seja, a característica da filosofia agostiniana é uma compreensão muito grande sobre a natureza humana. E esse debate sobre a natureza humana no Agostinho percorre desde textos como o livre-arbítrio até a grande polêmica da graça, o conceito de graça no cristianismo, que Agostinho é o grande pai. Os católicos chamam Agostinho de o doutor da graça. Ou seja, Agostinho entra nessa polêmica para afirmar que a natureza humana é essencialmente pecadora, dominada pela concupiscência, que se não for a misericórdia de Deus para tirar a natureza humana dessa condição, ela vai repetir esse pecado a vida inteira. E que Deus não leva em conta os méritos, porque os méritos de alguém que se aproxima e diz, Deus, eu sou bom, esse alguém já é orgulhoso, porque é alguém que é bom, na verdade, não está preocupado em ser bom e nem sabe que é bom. Portanto, a teoria da graça do Agostinho, que Deus só dá a graça de forma randômica, certo? Contingencial, ele pode dar para quem ele quiser, está ancorada numa psicologia profunda do ser humano, que é o ser humano é orgulhoso, que para ele é o grande pecado capital, né? O ser humano é orgulhoso. Nesse sentido, se você ficar revoltado com a teoria de que Deus salva quem Ele quer e de que Ele não leva em conta seus méritos, é porque, na verdade, você é um orgulhoso que quer que leve em conta seus méritos. Logo, você não tem a graça. Se você é alguém que os outros olham e acham que você tem a graça, talvez você tenha. Ou seja, na verdade, você nunca sabe se tem a graça. Para vocês terem uma ideia, o Agostinho é um filósofo tão complexo que ele é considerado o pai da graça pelos católicos, ele é considerado a grande inspiração dos protestantes. Ou seja, é como se ele fosse o patrono de palmeirenses e corintianos. Quer dizer, ele é patrono de dois, hoje em dia não brigam tanto, mas a origem a gente sabe como foi na Europa, quando o protestantismo nasceu. Então ele está em duas vertentes, sendo que uma delas nasceu contra a outra. Isso porque a obra do Agostinho ela é complexa. No começo, quando ele escreve o livre-arbítrio, ele considera que a natureza humana parece, de alguma forma, ter alguma possibilidade de escapar do pecado. Mas quando ele está nesse lugar, ele está discutindo com os gnósticos, os maniqueus. Ele mesmo foi um maniqueu, aquele tipo de cristão maluco, meio doidão, herético, que achava que o Deus que criou o mundo é mau. Quando ele escreve a polêmica da graça especificamente, textos como Natureza e Graça e outros, Carta a Pelágios, ou a Juliano
Eclano também, que foi Eclanos, que foi um seguidor do Pelágios, quando Agostinho faz isso, o Agostinho, na verdade, ele está já dizendo que o livre-arbítrio não sai do pecado a não ser a graça. Por isso que no final da vida ele escreve as Retratações, que é, na realidade, um texto em que ele está revendo as próprias contradições da sua obra. Ao mesmo tempo, como a gente sabe, Agostinho pensou a entrada de Deus na história, na sua discussão sobre a cidade de Deus, o que é uma cidade dominada por concupiscências, o mundo, e o que seria uma cidade dominada pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, Agostinho refletiu muito ontologicamente sobre o mal e chegou à conclusão que o mal é, na verdade, a privação do bem, seu famoso conceito de privatio boni. O mal não é, o mal é a falta do ser, que é uma recepção típica da filosofia neoplatônica. Então, o Agostinho, além disso tudo, ele concebeu o conceito de sacramento, a ideia de que o sacramento carrega em si a materialidade objetiva da graça, que sustenta o chamado corpo místico da Igreja Católica. Então, Agostinho foi um filósofo que, no período em que ele viveu, entre o século IV e V, ele recebeu a antiguidade e preparou o debate da Idade Média.